Bem, acho que apenas finalizando um pouco aí a parte das influências, mais especificadamente a parte do Duns Scotus, que vai ajudar a gente a fazer um gancho com as problemáticas que o Heidegger está tratando. Uma questão importante para o Duns Scotus também é que ele vai ser um autor que vai muito se debruçar sobre o conceito, a noção de ente. Ente, a gente poderia definir depois, quando a gente falar um pouco mais de Heidegger, a gente vai falar sobre isso também, como uma coisa individual, uma coisa existente. E para os escotos, o ente ele é muito interessante porque ao mesmo tempo que ele é a coisa mais universal e portanto mais abstrata que existe, no sentido de que tudo é um ente, tudo é alguma coisa existente, ele também é a coisa mais concreta, mais particular, mais que a gente consegue, mais próxima de nós. Ela é a mais próxima e a mais distante, a mais concreta e a mais abstrata. E tudo, de certa forma, para os escotos vai ser um ente. O próprio Deus vai ser um ente, as criaturas vai ser um ente, uma vez que vão ter seres, vão ter um ser, uma existência aí unívoca, igual, né? Mais uma vez, o ser de Deus é igual ao ser da natureza. A diferença é que este ente Deus é um ente infinito, né? E as criaturas são entes finitos. Então ele é um autor que está muito envolto com essa problemática do ente e também a problemática do ser. E como eu disse, é interessante a gente falar dele porque a gente consegue fazer um certo gancho com a problemática que o Heidegger vai estar tentando tratar. E acho que falando agora, entrando finalmente no pensamento do Heidegger, né, para a gente falar um pouco das questões do Heidegger e da problemática do Heidegger. Qual que é a grande questão que o Heidegger vai tornar a questão da sua filosofia? O grande ponto que o Heidegger está querendo investigar, ele está querendo entender. O Heidegger ele está tentando entender, ele está querendo investigar, ele está se fazendo a pergunta sobre o ser. O que é o ser? O que seria a existência? E para o Heidegger ele vai dizer que essa pergunta sobre o ser, essa pergunta sobre a existência, ela foi, de certa forma, esquecida na história da filosofia. Segundo Heidegger, se a gente vai lá para a filosofia antiga grega e para a filosofia pré-socrática, antes de Sócrates, Platão, Aristóteles, se a gente vai para os autores pré-socráticos, se a gente vai para Parmênides, para Heráclito, essa questão do ser, essa questão da existência, ela às vezes se colocava. Então é uma questão que fazia parte aí dos questionamentos do pensamento pré-socrático. Mas a partir de um momento na história da filosofia, principalmente do momento socrático da história da filosofia antiga, essa questão do ser ela vai começar a ser esquecida e vai tomar à frente uma outra questão que seria a questão do ente, né? E aí eu acho que entra numa necessidade de a gente saber diferenciar bem, dentro do pensamento heideggeriano, o que seria o ente e o que seria o ser. O ente seria alguma coisa existente, alguma coisa individual. Uma caneta é um ente, um celular é um ente, um livro é um ente, um ser humano pode ser um ente. O ser seria a existência. E aí a gente pode falar tanto do ser dos entes e do ser de um ente, o que é a existência de um ente. Então vamos lá, a gente tem a caneta, a gente tem o celular, a gente tem um livro, a gente tem uma pessoa que é um ente, e a gente tem a existência desse ente. Então a gente tem a existência da caneta, a gente tem a existência do livro, a existência do homem, que é o ser desse ente, e a gente também pode falar aí de um ser num sentido mais geral, no sentido da existência como um todo, né? O que é essa existência mais geral que, de certa forma, os entes também têm, né? Cada ente também tem a sua existência, né? Tem o seu ser. Então, o que o Heidegger vai acabar falando é que há um esquecimento da questão do ser, da questão da existência, que era mais ou menos tratada no pensamento pré-socrático, mas que no pensamento socrático começa a ser deixado de lado. E a questão do ente, a questão de entender o ente, o que é cada uma das coisas, e não o que é a existência de cada uma das coisas, acaba ganhando proeminência, acaba ganhando importância. Então, se a gente pega aí, por exemplo, o pensamento platônico, para o Heidegger, o Platão vai estar muito preocupado em tentar definir o que são as coisas.
O que é o que é uma cadeira, o que é uma mesa, o que é um animal, o que é um ser humano. Obviamente, dentro aí de uma concepção platônica, isso vai estar muito relacionado à ideia ou à forma universal da cadeira, da mesa, do ser humano, do animal. Pro pensamento aristotélico, isso também é feito, segundo Heidegger, e por Heidegger isso é feito de forma até mais forte. Assim, Heidegger vai, de certa maneira, colocar em Aristóteles como, por mais que o esquecimento do ser já esteja todo no pensamento socrático, então a gente consegue rastrear isso em Platão, em Aristóteles ele se torna assim, muito, muito forte. Em Aristóteles, se a gente for pensar como Aristóteles está entendendo o mundo, a realidade, a realidade é composta de substâncias, de coisas que existem por si mesmas e conseguem ser entendidas por si mesma de forma independente. Uma caneta, uma mesa, uma cadeira, um livro. E Aristóteles está muito preocupado em tentar definir o que é cada uma dessas coisas. Quem conhece um pouco da filosofia aristotélica sabe que ele vai utilizar a noção de categorias que vão estar sempre referidas a essas substâncias. E essas categorias servem para a gente tentar entender esse ente, essa substância. Então, uma caneta, por exemplo, uma mesa, um lápis, um livro, vai ter uma categoria que ele vai chamar da categoria do lugar, ou do onde. Ela está em algum lugar no espaço. Ela tem uma categoria do tempo, ela está em algum momento do tempo. Ela tem uma categoria da qualidade, ela é bonita, ela é feia, ela tem uma categoria da quantidade. Ela tem aí certas características que podem ser expressas de forma quantitativa, um peso, um tamanho, uma medida. Ela tem uma categoria da ação, ela faz alguma coisa. Ela tem uma categoria da paixão, ela sofre alguma coisa. Ela tem uma categoria da relação, ela é maior que algo, ela é menor que algo. Então Aristóteles tem aí um pensamento aí muito complexo, também muito rico, mas que pro Heidegger é um pensamento que também deixa para trás a questão do ser, da existência, e se foca muito na definição do ente, do que é o ente. E o que o Heidegger está querendo fazer é justamente recuperar essa questão do ser. Ele ou melhor, ele deixa para trás a questão do ser e se foca muito no ente, o pensamento do Aristóteles. E o Heidegger está querendo recuperar essa questão do ser. O que é o ser? O que seria o ser das coisas? O que é o ser? E aí a gente tem uma questão. E o Heidegger, ele, no Ser e Tempo, ele talvez é a obra no qual uma das obras no qual ele vai mais explorar isso. Como disse, acho que eu vou focar mais nela, porque é também a sua obra mais famosa. E ele vai se fazer uma pergunta, tá? Se a gente quer estudar o ser, ainda assim, talvez a gente precise estudar um ente, mas não estudar o ente pelo ente, para entender o que é o ente, mas a gente estudar um ente para tentar entender o que é o ser. Então, o Heidegger ele vai tentar encontrar, dentro dos vários entes que existem, qual seria este ente que a gente pode usar como um ente modelo para talvez tentar entender sobre o que é o ser. E qual que é esse ente, então, sobre o qual a gente pode se fazer a pergunta sobre o ser e que pode, inclusive, fazer a pergunta sobre o ser. Não é muito difícil aí para a gente imaginar que esse ente que o Heidegger vai escolher para ser o ente que vai se fazer a pergunta sobre o ser e que a gente vai estudar para tentar entender o que é o ser, vai ser o homem. Vai ser o ser humano. E por que Heidegger toma essa escolha? Porque Heidegger ele vai falar que o homem é o ente que a gente precisa escolher para estudar, para analisar. Ele vai fazer uma analítica existencial do homem no Ser e Tempo para entender o que é o ser. Porque o homem é um ente muito específico dentre os outros entes. Ele é um ente que sempre existe, sempre se movimenta, sempre movimenta no sentido de existência, com uma concepção prévia de ser. Então, nós sempre existimos na nossa vida com uma concepção dentro de alguma concepção prévia de ser.
E é por isso, pelo fato do ser humano, do homem, existir dentro de uma concepção sempre prévia de ser, que ele é esse ente privilegiado que a gente pode analisar, fazer uma analítica existencial para a gente se colocar a questão sobre o ser. A gente tentar entender o que é o ser, o que é a existência. Bem, e aí a gente precisa começar a fazer algumas definições para a gente entender isso um pouco melhor. Acho que a primeira definição que a gente precisa fazer é uma definição melhor desse ente específico que o Heidegger escolhe, que é o homem. O homem, para o Heidegger, ele vai utilizar um termo para se designar a ele. Ele vai falar que o homem é um Dasein. Dasein é um termo em alemão que significa ser aí. A nível de curiosidade, para quem lê Ser e Tempo, para quem for ler Ser e Tempo, em muitas traduções em português, esse termo Dasein foi traduzido como presença. Se você pegar várias traduções, inclusive traduções recentes, você vai se deparar constantemente no texto, na tradução, com o termo presença. E, na maioria das vezes, troque presença por Dasein e entenda que Dasein significa homem. E normalmente, o entendimento do texto ele vai ficar um pouco mais fácil aí. Agora, esse Dasein, esse ser aí, esse aí que acompanha um homem, é um aí principalmente mais entendido como uma noção de com. Quando Heidegger está falando que o homem é um Dasein, é um ser aí, ele está dizendo que o homem é um ser com alguma coisa, que de certa maneira ele vem com alguma coisa. A gente pode dizer que ele está em um lugar, mas a gente não pode entender esse lugar aqui como um lugar físico-espacial. É mais nesse sentido realmente de estar em conjunto com algo. E este algo com o qual o homem sempre está em conjunto, esse aí do homem, é aquilo que o Heidegger vai chamar de mundo. E daí também o Heidegger falar que o homem, esse Dasein, esse ser aí, é também um ser no mundo. E mundo aqui a gente também precisa entender um pouco melhor o que é. Porque, de forma alguma, Heidegger vai estar entendendo o mundo como uma coisa espacial física, como uma localidade física no qual a gente fisicamente se localiza, com coordenadas físicas no mundo. Não é muito bem isso que Heidegger está entendendo como mundo. E eu acho que o entendimento de mundo na obra do Heidegger é essencial para a gente entender muito do que ele está tentando dizer. Mundo para Heidegger, ele inclusive vai falar isso no Ser e Tempo, ele é uma estrutura de significância. O que seria uma estrutura de significância? Ele é um conjunto de significações, de significados que fazem relações entre si e que, por ser um conjunto, existem de forma conjunta. Eles vêm numa conjuntura, eles vêm num grande bloco, pode-se dizer. É uma noção, às vezes, que pode parecer meio difícil para a gente entender, mas, de certa forma, esse mundo no qual o homem habita, e esse é o termo que o Heidegger vai utilizar, ele vai falar que o homem habita o mundo, é esse conjunto de significados, de significações, de sentidos nos quais, quando a gente nasce, a gente já está lá, a gente está inserido. Quando a gente nasce num mundo que tem seus significados, seus sentidos, seus conjuntos de significados, um com o outro, que criam essa estrutura de significância, que são muito dados pela nossa história, pela nossa cultura, por questões sociais e por aí vai. Esse termo mundo no pensamento do Heidegger é um termo muito interessante e ele é muito rico, de certa forma, porque o mundo também para Heidegger ele vai ser um horizonte no qual as coisas podem aparecer para nós. Tudo aquilo que é um ente, que é uma coisa, só consegue aparecer para nós porque nós estamos no mundo, porque nós habitamos uma estrutura de significância com vários significados que estabelecem relações entre si. De forma que, se um determinado ente, se uma determinada coisa não está nessa estrutura de significância,
nesse conjunto de relações que a gente chama mundo, ele não vai aparecer para mim, ele não vai aparecer para quem habita esse mundo. Um exemplo, uma forma da gente conseguir entender isso, imagina que a gente vai para um povo indígena isolado na Amazônia, que não teve nenhum contato com o homem moderno, e a gente leva um celular e mostra um celular para eles. Aquele celular para eles não aparece como nada para eles, meio que é um nada. Por que não aparece como nada? Porque no mundo deles, na estrutura de significância dele, nas relações de significado que eles habitam, que estão relacionados à sua história, à sua cultura, aquele celular não tem espaço. Aquele celular ele nunca apareceu, ele não está lá. Então ele praticamente não é um nada. Eles vão ver aquilo, vão olhar e não vão entender aquilo. É interessante assim como essa questão de mundo, de estrutura de significância, de significados, ela inclusive parece afetar nossa percepção de forma muito profunda. Eu sei que já chegaram a fazer um estudo uma vez com um determinado povo, não vou me lembrar muito bem qual que é, no qual eles não diferenciavam duas tonalidades de uma mesma cor que para nós a gente normalmente diferencia. E se essas duas tonalidades de cores eram mostradas para eles, eles não conseguiam diferenciar uma da outra. E eles não conseguiam vê-las, eles não conseguiam percebê-las como diferente. Por quê? Porque na estrutura de significância, né, no mundo no qual eles habitam, com seus significados, com as suas relações que estão relacionadas à sua história, à sua cultura, aquilo não tem espaço. Então aquilo nem para a percepção deles não aparece nem como diferente. Isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, exemplos que Heidegger vai dar em Ser e Tempo, que são ótimos exemplos também para a gente entender o que é mundo, né? Heidegger vai falar que a flor do poeta não é a mesma flor do botânico. O que ele está querendo dizer para nós? Quer dizer que no mundo do poeta, na sua estrutura de significância, nesse conjunto de relações que as coisas se estabelecem umas com as outras, em conjuntura, a flor é uma coisa que aparece de um jeito. Agora, no mundo botânico, na estrutura de significância do botânico, nas significações e nas relações de significações que as coisas estabelecem no mundo do botânico, a flor vai aparecer de outra forma. É como se fosse uma outra coisa, praticamente, para eles. A gente pode voltar para a questão aí dos povos, por exemplo, na Amazônia. Eu tenho certeza absoluta que uma árvore aparece para eles, no mundo deles, nessa estrutura de significância, de significado, de relações de significado históricos dele, de uma forma muito diferente que árvore aparece para nós. Árvore para nós, no nosso mundo, na nossa estrutura de significância, no nosso conjunto de relações que a gente estabelece entre si, entre significados, aparece de uma forma muito diferente do que parece para eles. Então a gente, inclusive, pode dizer que não existe um mundo só no qual o homem habita. O Dasein, o ser aí, o homem habita mundos diferentes. A gente tem, nós habitamos um mundo, outros povos habitam um mundo diferente, com uma outra estrutura de significância, com outros significados diferentes. Então, a gente precisa, é interessante a gente entender bem esse conceito de mundo, porque esse conceito de mundo é muito importante para o Heidegger. E aí a gente entra numa questão muito interessante, porque, como eu disse, o homem ele é o ente que vai conseguir se fazer a pergunta sobre o ser, porque ele sempre existe numa concepção prévia de ser. E agora, por que ele sempre existe, habita, pode dizer, numa concepção prévia de ser? Sempre quando ele está existindo numa concepção prévia de ser. Justamente pelo fato de ele habitar um mundo. Quando nós nascemos, o homem sempre nasce no mundo, o homem sempre habita no mundo, com essa estrutura de significância, com esses significados e com essas relações que esses significados estabelecem entre si. E o homem está nesse mundo. Ele está nesse mundo
e ele habita esse mundo, e ele também tem um lugar, pode-se dizer, nesse mundo, nessa estrutura de significados, nessa relação de significados desse mundo. E é justamente estar habitando nesse mundo e ter também estar nessa relação de significados que faz com que o homem tenha uma concepção prévia de ser. A concepção prévia de ser do homem está ligada a essa concepção prévia de mundo, de todo mundo que o homem sempre habita. Então, é pelo fato dele habitar um mundo com as suas significações que ele, habitando nesse mundo, tem uma concepção prévia de ver que está relacionada, obviamente, a esse mundo no qual ele está habitando. E é por isso que o homem, ele é um ser que existe sempre com uma concepção já prévia de ser. Agora, aí entra uma questão muito interessante, né? Porque o homem, ao habitar nesse mundo, se ele começa a fazer um processo de remissões, se ele começa a fazer um processo para tentar entender esse mundo e, através dessas remissões, ir interpretando esse mundo, ele, por interpretar esse mundo, que é o mundo no qual ele habita, ele também vai começar, de certa forma, a fazer uma interpretação do seu próprio ser, uma interpretação da sua própria existência. E aí que a gente pode, talvez, começar a pensar numa abertura para a pergunta do ser, para a pergunta do que é a existência. Talvez uma outra forma de dizer isso, que o Heidegger também vai colocar no Ser e Tempo, né, que o homem, habitando o mundo, ele meio que se perde nos entes desse mundo. Ele se perde nessa habitação que ele faz no mundo. E através dessas remissões, quando ele vai tentando entender o mundo, interpretar o mundo, ele consegue se recuperar dessa perda que ele tem nos entes. E aí, através dessa certa recuperação dessa perda que ele tem dos entes, ele vai, segundo Heidegger, principalmente se deparar com angústia. E aqui é interessante, né? A gente está voltando por uma questão que é do Kierkegaard, né? O Kierkegaard tinha a angústia, aparecia muito para o Kierkegaard, mas ela aparecia muito relacionada ao fato do homem ter livre-arbítrio, do homem poder escolher e não saber o que ele vai escolher, e dele se colocar nessa escolha diante de Deus, diante de um. Só que para o Heidegger essa angústia ela vai parecer diferente. Para o Heidegger não há Deus, né? Vamos lembrar que Heidegger é um autor que, por mais que tenha se iniciado sua vida no mundo cristão, ele vai romper com o cristianismo, vai se tornar ateu. Então, para o Heidegger, o homem ele está colocado diante do nada. Não tem nada aí no qual o homem se coloca. Quando ele se volta um pouco para si, ele deixa de se perder nos entes. E aí daí essa angústia. Daí a angústia de estar se colocando diante desse nada. E a partir daí que ele pode começar a se fazer a pergunta sobre o ser. Sobre o que seria o ser. Ser e Tempo e eu estou aqui seguindo praticamente boa parte do pensamento do Heidegger mais no Ser e Tempo. É um livro muito interessante porque ele vai fazer uma analítica existencial, uma análise desse ente, desse Dasein. De certa forma, ele tem essa proposta de tentar se voltar à pergunta do ser, o que é o ser, mas ele muito mais ele vai descrever o que é a existência desse ente, que é o homem, e vai talvez descrever esse momento, sabe, essa possibilidade que o homem tem de não se perdendo mais nos entes e voltando um pouco para si, não sei, talvez seria o termo até mais correto, de se fazer a pergunta do ser, se fazer a pergunta sobre o ser. Então, no Ser e Tempo, Heidegger não responde o que é isso, ele não responde o que é o ser, mas ele vai, de certa forma, dar um certo caminho pelo qual o homem pode se colocar numa abertura para essa questão. Porque da forma como o homem existe no mundo normalmente, como o homem habita o mundo normalmente, essa questão ela não aparece para o homem não consegue se abrir a essa questão.
O homem, mais vezes, se perde nos entes. Vamos lembrar que na história da filosofia a gente, inclusive, fez isso. A gente se perdeu na questão do ente e deixou a questão do ser de lado. Então, de certa forma, através desse processo, a gente pode se abrir para a questão do ser e pensar na questão do ser. A segunda parte do pensamento heideggeriano, aquela parte que muitos vão chamar que é depois da viragem, vai estar mais relacionada a essa questão do ser. Esta primeira parte, mais que a gente liga mais com o ser e tempo, está mais preocupada com fazer essa analítica existencial deste ente, que é o homem, que é o ente que pode colocar a questão do ser e que pode se questionar sobre o ser e nos levar a essa posição de abertura em relação a essa pergunta sobre o ser. E bem, Ser e Tempo é uma obra também, está ligando com a questão da temporalidade, com a questão do tempo, com a questão da temporalidade do Dasein, com a temporalidade do homem. E a temporalidade do homem em Ser e Tempo vai aparecer principalmente quando Heidegger vai falar da faticidade, da linguagem, ou do discurso e da transcendência, ou do projeto, que isso às vezes também vai aparecer assim. O que é a faticidade para o Heidegger? A faticidade para o Heidegger diz respeito ao fato do homem nascer num mundo já prévio. Nós nascemos nesse mundo, nessa estrutura de significância, com vários significados, que já existe antes de nós. Nós nascemos no mundo, nós caímos nele. Não é da nossa vontade, simplesmente acontece e a gente cai nele. E esse mundo, esse mundo fático no qual a gente cai, né, nessa relação de significados que a gente cai, ele é um mundo histórico, ele tem toda uma história antes de si, ele tem toda uma história que faz parte da nossa cultura, a gente pode dizer que tem toda uma tradição antes de si. Tradição é um termo que Heidegger vai estar usando bastante. Então, de certa forma, a faticidade do Dasein, ele liga o Dasein, o homem, ao seu passado. A gente poderia dizer, seria a dimensão do passado do Dasein. Aquilo que é o discurso, aquilo que é a linguagem, está muito ligado à dimensão do presente. O discurso, a linguagem, inclusive, tem uma coisa muito interessante que consegue amarrar muitas vezes essa dimensão da faticidade do passado com uma dimensão do presente e com uma dimensão depois do futuro, que vai ser que seria o projeto, a transcendência. Então, a linguagem, o discurso para o Heidegger estaria muito ligado essa dimensão temporal do presente do Dasein. E já o projeto, que a gente também pode falar que está relacionado à transcendência do Dasein, nos liga ao futuro. E em que sentido Heidegger está utilizando aqui transcendência? E em que sentido Heidegger está aqui falando que o Dasein ele tem uma transcendência, ele consegue transcender? Heidegger aqui está falando não num sentido, mais uma vez, platônico, de você pensar que existe algo do homem para além deste mundo no qual a gente habita, num mundo inteligível, um mundo das formas perfeitas, né, um mundo das ideias, mas muito mais está relacionado a esta capacidade do homem de transcender a sua situação, o seu momento atual e pensar numa outra situação futura, de se projetar no futuro. E daí essa dimensão dessa transcendência do futuro, desse projetar do futuro, também a gente pode dizer que é uma dimensão do homem enquanto projeto. O Dasein, o homem, ele também é um projeto, ele se pensa no futuro, ele pensa no seu futuro, então, de certa maneira, ele transcende o seu momento inicial, o seu momento atual. Então, aqui a gente tem na faticidade, na linguagem, no discurso, na transcendência, no projeto, essa dimensão temporal do Dasein, que, mais uma vez, faz parte aí da descrição dessa analítica existencial que o Heidegger vai ter sobre o homem, sobre o Dasein, que ele vai estar fazendo no Ser e Tempo. E eu acho que, para talvez finalizar um pouco o pensamento Heidegger, eu acho que é muito interessante e importante a gente falar aqui que o Heidegger ele é um autor que ele vai estar fazendo uma crítica à metafísica. Bem, primeiro eu acho que é importante a gente entender bem o que seria metafísica. Quando a gente está falando de metafísica, a gente está se referindo à metafísica mais no pensamento contemporâneo,
A gente está falando a uma parte da filosofia que vai tentar entender como a realidade está estruturada, qual que é a estrutura da realidade. Por exemplo, Aristóteles é um autor que tem uma metafísica. A realidade para ele tá, a gente até falou isso um pouco lá atrás, é composta, ela é estruturada de substâncias, de coisas que existem por si mesmas de forma independente, e essas substâncias têm categorias que se referem a elas. Elas têm um onde, elas têm um quando, uma qualidade, uma quantidade, por aí vai. A gente poderia até dizer que a nossa ciência moderna, quando a gente fala de ciência da natureza, trabalha com uma certa metafísica. Ela trabalha com uma certa estruturação de mundo. O mundo está estruturado para a ciência moderna de uma certa forma. Ele está em uma estrutura de matéria, de energia, de átomo, de vácuo, mas ela tem uma estrutura. Quando o Heidegger está fazendo uma crítica metafísica, ele está fazendo uma crítica a isso. A gente trabalhar com uma estrutura de mundo. E aí, essa crítica metafísica, que de certa forma a gente também já vai ver lá no Husserl, está meio relacionado a uma certa concepção de fenomenologia ali, aqui no Heidegger também vai estar relacionado a uma certa concepção de fenomenologia. Porque se a gente se volta para Ser e Tempo, se a gente vai no começo de Ser e Tempo, o começo de Ser e Tempo é uma parte no qual Heidegger está muito tentando descrever o que seria a fenomenologia, o que seria essa forma de acesso às coisas que é a fenomenologia. A fenomenologia para Heidegger é uma forma de acesso às coisas no qual nós podemos acessar elas como elas seriam em si mesmas, por elas mesmas. E esse por elas mesmas é algo assim muito crucial para a gente entender essa crítica que o Heidegger está fazendo da metafísica, que está relacionado muito à sua concepção de fenomenologia. Porque acessar as coisas como elas são em si mesmas, por elas mesmas, significa que cada coisa que eu for tentar entender, cada coisa que eu for tentar acessar, se eu vou tentar entender, acessar a caneta, um lápis, um livro, um computador, um celular, um ser humano, um animal, uma árvore, essa coisa tem a sua forma específica de acesso. E essa coisa tem a sua forma específica de acesso que é dado por ela mesma. Ela não é dado por mim, é ela mesma que vai dar a sua forma específica de acesso. Se a fenomenologia ela é essa forma de acesso a coisas mesmas por elas mesmas, cuja forma de acesso é dada por elas mesmas, a gente não pode trabalhar dentro da fenomenologia com uma concepção metafísica. Isso seria muito problemático. Por quê? Porque depois, inclusive, tem um autor que vai levar essas discussões para pontos muito interessantes na ética, que é o Levinas, que a gente vai ver depois. Se eu encaro as coisas de forma metafísica, se eu, quando for entender alguma coisa, se eu quiser entender um animal, se eu quiser me entender o ser humano, entender uma caneta, entender o lápis, e eu já tiver uma concepção metafísica de mundo, eu já vou ter uma certa concepção de como esse mundo está estruturado. E se eu estou tendo uma concepção de como esse mundo está estruturado, eu já vou ter uma concepção prévia de como a caneta vai estar estruturada. Eu já vou ter uma concepção prévia de como o ser humano vai estar estruturado. Eu já vou ter uma concepção prévia de como um animal vai estar estruturado, como uma árvore vai estar estruturado. E, mais uma vez, quando a gente já vai ter uma concepção prévia de como essas coisas vão estar estruturadas, eu não vou estar mais deixando com que essas coisas apareçam para mim como elas são em si mesmas, por elas mesmas. Então vai ser mais por elas mesmas que elas vão estar aparecendo, vai ser já com uma concepção prévia que eu vou ter. Isso, obviamente, se a gente voltar lá no Edmund Husserl, se liga muito àquela concepção que ele vai ter de epoqué, né, de suspensão de juízos, né? Quando a gente vai tentar entender alguma coisa, quando a gente vai partir para o processo de redução fenomenológica, né, a gente tem que fazer uma epoqué, a gente tem que fazer uma suspensão de juízos, né? E aqui no Heidegger, assim, dá para a gente entender muito claramente essa suspensão dos juízos como uma suspensão da metafísica. Né? A gente tem que suspender a metafísica, a gente tem que acessar as coisas como elas são em si mesmas, mas por elas mesmas. A gente tem que deixar com que as coisas nos digam
como que nós vamos acessá-las sem nenhuma concepção prévia. Então essa é uma concepção meio de fenomenologia que o Heidegger vai ter lá no começo do Ser e Tempo, que é uma concepção muito interessante. Ele inclusive vai dizer, tá, por que a gente precisa desse método para acessar as coisas, né? E aí ele vai ser muito direto, ele vai falar, olha, porque tem coisas que nós nunca acessamos, tem coisas que sempre, esse é um termo que ele vai utilizar, sempre permaneceram para nós meio veladas, meio ocultas, e tem coisas que nós até já acessamos, até já desvelamos, mas não desvelamos do modo certo. Algumas a gente até desvelou do modo certo, mas a gente velou de novo, elas se velaram de novo e a gente precisa desvelar elas de novo. Então a fenomenologia, de certa forma, também é um método, um modo de desvelamento das coisas. E aqui a gente consegue também fazer uma ligação muito interessante com um outro texto do Heidegger, que são as questões fundamentais da metafísica, no qual ele vai estar trabalhando e fazendo uma crítica muito forte a uma certa concepção de verdade, que é uma concepção de verdade que também é socrática, que a gente pode dizer que começa com Sócrates, com Aristóteles, mas também é muito bem estruturada, começa com Sócrates, Platão, mas também é muito bem estruturada por Aristóteles através da lógica aristotélica, que é uma concepção de verdade enquanto correção da representação. Tem uma determinada coisa no mundo e quando eu corrijo a minha representação que eu estou fazendo dessa coisa é que eu chego a uma verdade. Eu corrijo os enunciados que eu estou fazendo dessa coisa, eu corrijo as proposições que eu estou fazendo dessa coisa, e essas proposições, esses enunciados, eles concordam com a coisa, a gente pode dizer, aí isso é verdade. A nível de curiosidade, no mundo medieval, isso vai ter um nome específico, outros termos vão ser utilizados para falar a mesma coisa. Se a gente vai no Tomás de Aquino, por exemplo, ele vai falar que verdade é adequação do intelecto às coisas. Né? Quando o nosso intelecto se adequa às coisas, aí a gente tem verdade. Né? Que é praticamente essa ideia que, como disse o Heidegger, já diz que retrocede lá em Aristóteles, de que, na verdade, a verdade seria uma correção da representação que a gente faz às coisas. E o que o Heidegger, nesse livro, ele vai estar fazendo é fazer uma crítica muito grande a essa concepção, e ele vai dar uma outra concepção de verdade, não de verdade enquanto correção da representação, mas de verdade enquanto desvelamento. Enquanto alguma coisa que está velada, que a gente está desvelando, que a gente está acessando de um modo correto, que também esse modo correto vai depender da própria coisa, né? As próprias coisas que dão seus modos de acesso para a gente desvelar. Então a fenomenologia, de certa forma, está muito também ligada, essa fenomenologia que ele vai descrever no começo de Ser e Tempo, está muito ligada a essa sua concepção de verdade enquanto desvelamento. Né? É um termo que ele vai trazer do grego antigo, que vai ser a aletheia, que ele vai traduzir do grego antigo, vai entender, acho que seria a melhor conceito, a melhor ideia aí, ele vai entender como desvelamento, como tirar o véu. Existe aí uma discussão grande aí, tanto dos meios heideggerianos, mas principalmente com o pessoal da filosofia antiga, se esse entendimento de aletheia como desvelamento seria o mais correto, se o Heidegger não estaria fazendo uma interpretação um pouco errada do termo. Então aí, essa é uma tradução, pode dizer, um entendimento do termo que para muitos helenistas, para muitos autores que estão estudando muito antigo, para muitos platonistas, para muitos autores que estão estudando Platão, e essa é uma concepção que vai estar lá no Platão, o entendimento do Heidegger, a concepção do Heidegger é uma concepção por qual eles vão torcer um pouco o nariz. Eles vão dizer, olha, talvez não esteja muito mais certo. Mas eu acho que o importante aqui é a gente entender que na filosofia do Heidegger, a aletheia, verdade, tem essa concepção. Né? Essa concepção de desvelar as coisas, de tirar o véu das coisas, de coisas que estão veladas, de coisas que estão ocultas. E a forma pelo qual nós desvelamos essas coisas, nós desocultamos essas coisas, a gente tira o véu dessas coisas, é esse método fenomenológico. E como eu disse, isso é muito importante, é um método no qual
as coisas aparecem para nós como elas são em si mesmas, voltar às coisas mesmas, como diria o Russell, mas principalmente voltar às coisas mesmas como elas aparecem em si mesmas, por elas mesmas. Elas têm cada uma o seu próprio método de acesso. Daí, por exemplo, a crítica heideggeriana, a essa metafísica que precisa ser suspendida se a gente quer acessar as coisas como elas são em si mesmas, por si mesmas.